Paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma lição do primário. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6, que tem como título Jesus tem poder sobre a morte. O objetivo da lição é que as crianças creiam que Jesus pode fazer o impossível e sempre age no tempo certo. E o ponto central é que Jesus não tarda, ele sempre age no momento certo. Para nossa memorização de hoje, eu trouxe um quebra-cabeça que tem as partes do versículo separadas, para que as crianças elas possam montar entre si. Para que elas possam ir montando o versículo. Deixe primeiro que as crianças tentem descobrir a ordem, para depois a gente ler o versículo junto com elas, que se encontra em João 11:40. E diz: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Pergunte sempre às crianças se elas entenderam totalmente o que o versículo quer dizer. Se tem alguma palavra que elas ainda nunca ouviram ou que elas não entenderam direito o sentido, explique a elas. Explique o que é fé, o que é crer. E o que seria a glória de Deus? A glória de Deus ela se manifesta de várias formas na nossa vida. Então, faça com que a criança ela entenda totalmente aquilo que ela está lendo, para que ela não ache que o versículo é só algo que ela tinha que decorar sem entender. Que ela possa sair da aula sabendo exatamente o que Deus quer falar com ela através desse versículo. E a nossa aula de hoje, ela fala sobre o poder supremo de Deus, o poder que ele tem sobre a morte, o poder que Jesus tinha sobre a morte. A gente tem total certeza de que Jesus tinha poder sobre a morte, porque a gente sabe que ele morreu, que ele ressuscitou. Mas ainda quando ele estava vivo, ele fez algumas pessoas voltarem da morte. Ele conseguiu trazer essas pessoas, e na época foi algo que todo mundo ficou muito espantado. Porque profeta nenhum na história inteira da Bíblia trouxe pessoas assim da morte. Então, para a contagem da história, eu trouxe esse cubo, que ele tem as várias faces da história de Lázaro. E aí eu cortei 6 quadrados do mesmo tamanho, para poder colar eles um do lado do outro e formar o cubo. E a gente começa falando para as crianças que Jesus ele era uma pessoa que ele viajava muito, porque ele sabia a missão que ele tinha na Terra e que ele tinha que pregar o evangelho para muitas pessoas. E aí ele tinha que ir no máximo de lugares possíveis. Então, quando Jesus ele começou o seu ministério, ele saía viajando de lugares em lugares. E aí Jesus ele fazia muitos amigos, porque ele é Jesus. Quem não queria ser amigo de Jesus? A gente que nem viu ele, a gente quer estar próximo dele o tempo todo. Imagina as pessoas que podiam conviver com ele diariamente, que podiam ver ele em carne e osso. Então, dentre esses amigos, existiam 3, que são citados algumas vezes na Bíblia, que é Lázaro, Marta e Maria. Eles eram 3 irmãos, que eram muito amigos de Jesus. Mas um dia, Lázaro ele ficou muito doente, e as suas irmãs sempre cuidavam dele. Então, quando elas perceberam que a doença dele era algo sério, elas pediram para uma pessoa levar uma mensagem até Jesus. E aí, no nosso próximo quadrado, a gente vê um mensageiro entregando a mensagem a Jesus, a mensagem que Marta e Maria tinham mandado para ele, avisando que Lázaro estava doente e pedindo para que Jesus viesse para perto, voltasse para a cidade onde eles moravam para que ele pudesse ver Lázaro, porque elas sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E ela sabia que Jesus podia resolver qualquer problema. Diga às suas crianças, peça para suas crianças dizerem um problema, alguma coisa que elas acham que é impossível de se resolver. Alguma coisa que elas pensam que jamais aconteceria. E diga a elas que Jesus ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Ele é filho de Deus, ele é quem fez a terra, as plantas, ele fez tudo e ele cuida de nós. Então ele pode resolver qualquer problema. A gente tem que crer nele, a gente tem que ter confiança em Deus, para que ele venha estar nas nossas vidas. Assim como Maria e Marta tinham confiança e mandaram aquele mensageiro até Jesus. Mas na história conta que Jesus ele não voltou imediatamente quando ele recebeu a mensagem, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas, quando ele chegou, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia como terminaria a história de Lázaro. Mas Maria e Marta não sabiam. Então, quando ele chegou lá, Lázaro tinha morrido. E todos estavam chorando, tristes. Todos achavam que Jesus tinha se atrasado.
O que é muito importante nessa história é você mostrar que naquele momento em que todos choravam, eles acreditavam que Jesus, ele era filho de Deus, eles acreditavam que Jesus fazia milagres, mas naquele momento eles não acreditavam que Jesus podia trazer Lázaro de volta à vida. Eles achavam que como Lázaro morreu, tudo tinha acabado. Então, mesmo quando Jesus chegou, todos continuavam tristes. Às vezes a gente tem algumas coisas, a gente fica triste com algumas coisas. As crianças elas podem ficar tristes porque brigaram com um colega, porque receberam um castigo do pai, por várias situações, sendo elas graves ou nem tão graves, mas que na cabeça da criança aquilo é algo que vai acabar o mundo. E às vezes a gente não percebe que Jesus está do nosso lado. Que ele pode resolver tudo, assim como ele tinha chegado na cidade. Ele já tinha falado com Marta e Maria, mas elas continuavam tristes. Elas continuavam sem acreditar que Jesus poderia trazer a vida de volta. Então, Jesus ele diz a elas que Lázaro ele não estava morto, aquela doença que ele teve não era para ele morrer e que Jesus iria resolver tudo. Então, Jesus ele pede para ir até o túmulo, e aqui está o nosso túmulo com a pedra. Ele pede para ir até o túmulo onde Lázaro estava. E as pessoas carregam ele lá. Mas ele pede uma coisa para as pessoas, para que ele pudesse fazer um milagre. Ele pede que as pessoas vão lá e tirem a pedra do túmulo. Para que ele pudesse fazer aquele milagre, ele pede para que as pessoas tirassem a pedra. E algumas pessoas não acreditam, algumas pessoas se perguntam, mas por que eu vou tirar a pedra do túmulo? Lázaro morreu faz 4 dias, o corpo dele está fedendo, já deve ter bicho, sabe? As pessoas podem ter colocado um empecilho naquele momento, mas Marta e Maria creram e pediram para que fossem lá e tirassem a pedra. Então os amigos de Lázaro tiraram a pedra e Lázaro voltou à vida quando Jesus chamou. Quando Jesus chamou, Lázaro veio da forma que ele estava. E ele não estava mais morto, ele não estava fedendo, ele não estava com feridas, ele estava vivo. Como se ele nem tivesse ficado doente, ele estava vivo e saudável. Porque a palavra de Jesus tem muito poder. A gente tem sempre que dizer isso às crianças, que o nome de Jesus tem poder, a palavra de Cristo tem poder. Quando a gente lê um versículo, às vezes um versículo profético, às vezes a gente não acredita naquilo. Às vezes a gente acha que aquele versículo foi só para o momento que se passou. Mas a palavra de Deus, ela não muda nunca, e a palavra de Deus tem muito poder em seu efeito. E assim como Jesus pôde ressuscitar Lázaro, ele pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. A gente só precisa ter fé, que é a base do nosso versículo. Que se a gente crer, a gente verá a glória de Deus, a gente verá o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Mas a gente precisa fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. É importante dizer isso às crianças, que às vezes a gente espera que Deus faça algo na nossa vida, mas a gente não faz nada por Deus. A gente espera que Deus salve um familiar, a gente espera que Deus traga uma solução financeira, a gente espera que Deus nos dê inteligência para fazer alguma coisa, mas a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não busca a Deus, a gente não quer estar na igreja, a gente só quer que Deus faça as coisas por nós, mas às vezes a gente não quer entregar nada a Ele. Mas para que Deus faça um milagre na nossa vida, está condicionado à nossa fé. Então as crianças têm que entender que para que Deus haja nas nossas vidas, para que a gente veja as maravilhas que Deus tem para nos entregar, as maravilhas que Deus tem para fazer a gente ver no mundo, os planos que Deus tem na nossa vida, a gente precisa ter fé, a gente precisa crer em Jesus Cristo. E aí, para aumentar a fé, eu trouxe uma dinâmica para as crianças, que é uma dinâmica muito simples de se fazer, porque a gente não precisa de nada específico. Você pode pegar qualquer coisa que tiver na sua casa. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar objetos. Eu trouxe alguns objetos. A gente vai pegar esses objetos e vai pedir para as crianças fazerem algumas funções. Só que aí a gente tem que mesclar entre funções que são possíveis e funções que são impossíveis. A gente pede para uma criança, entrega uma garrafa vazia e pede para que ela traga essa garrafa cheia. Facilmente a criança vai conseguir fazer isso. Ela vai até o bebedouro e enche a garrafa. Essa missão ela vai conseguir fazer. Mas a gente pode entregar um lápis colorido para uma criança e pedir para que ela faça o lápis ficar branco. Aquela criança ela pode passar o tempo que for, mas ela não vai conseguir transformar o lápis em branco. Você pode levar algum brinquedo, como essa banana. Eu posso pedir para as crianças transformarem a banana em branco. E elas
vira branco realmente. Então, as crianças elas podem conseguir fazer essa função. Pode pedir para a criança fazer um avião de papel, transformar algum objeto em outro. Eu posso pedir para entregar uma flor para a criança e pedir para ela transformar numa bola. Ela não vai conseguir, essa função é impossível. E aí você distribui todas as tarefas entre as crianças e dá um tempo para elas fazerem, 20 segundos, 30. Tempo suficiente para que aquelas que pegaram uma função possível possam completar a sua função e aquelas que pegaram uma função impossível fiquem um pouco frustradas. Porque aí elas vão voltar e vão falar com você, vão dizer, poxa, quando você perguntar, e aí, vocês conseguiram? Algumas vão ter conseguido, outras não. As que não conseguiram vão se sentir injustiçadas, porque elas pegaram uma tarefa que não podia fazer. Então, se elas perderam a brincadeira, não foi culpa delas, foi porque aquilo era impossível. E aí você pode explicar que existem coisas possíveis e impossíveis na nossa vida. Algumas coisas são impossíveis. E aquilo que é impossível, a gente tem que deixar para Deus fazer. Mas tem coisas que a gente pode fazer porque é possível para a gente. E existem vários exemplos desse na Bíblia. Você pode perguntar às crianças se elas se lembram da história do trimestre passado, que falava sobre a muralha de Jericó. As pessoas, o povo de Israel, ele não conseguiria derrubar a muralha. Era impossível, era trabalho de Deus. Mas eles podiam dar as voltas que Deus mandou. Então o povo deu as voltas e por isso a muralha caiu. O povo fez aquilo que era possível e Deus fez o que era impossível. Na história de Lázaro é da mesma forma. Deus ele fez o impossível. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas as pessoas elas tinham que fazer aquilo que era possível. Elas tinham que acreditar e tirar a pedra. Se as pessoas não tivessem tirado a pedra, não tinha como. Jesus ele não iria fazer o milagre porque as pessoas não criam o suficiente para ir lá e fazer o possível e tirar a pedra do túmulo. Mas como as pessoas fizeram aquilo que era possível a ela, Deus fez o impossível e realizou o milagre. E assim Ele quer fazer nas nossas vidas. Desde que a gente faça aquilo que é possível para a gente. Desde que a gente adore a Deus e entregue tudo aquilo que a gente tem para entregar a Ele. E é isso que eu tinha para trazer para a aula de hoje, é isso que eu tinha para trazer para a vida de vocês. Muito obrigada por ter assistido a aula por completo. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida pode comentar, eu estarei disposta a responder. Curtam esse vídeo, compartilhem para que possa chegar ao maior número de pessoas e para que mais pessoas possam conhecer sobre o reino de Deus. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.